como os regulamentos eram bem horríveis na época, o ano de 89, obviamente, não foi diferente. O Santos, as 22 equipes foram divididas em 2 grupos, e o Santos ficou no grupo B, e o Santos enfrentou apenas os adversários do seu grupo. Foram 10 partidas com apenas 2 vitórias santistas, e a primeira das vitórias, o Santos só ganhou a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro de 1989 na 7ª rodada. E os 8 primeiros times passavam a fase adiante. E o Santos terminou essa fase da competição na 8ª colocação, mas com um porém. Na última rodada enfrentariam-se Santos e Coritiba. O Coritiba havia sido punido com perda de mando e a partida seria disputada em Juiz de Fora. Porém, o time do Coritiba não compareceu e o Santos ganhou essa partida por WO. O Coritiba queria disputar a sua última partida nessa fase de classificação, porque também teria possibilidades de se classificar, né? No mesmo horário do Sport, o Sport enfrentaria o líder Vasco da Gama. A CBF não permitiu que o Coritiba disputasse a sua partida no mesmo dia e horário que o Sport, então o Clube Paranaense se recusou a participar desta partida. Foi punido, rebaixado, enfim. Foi uma punição bem severa ao Coritiba, e o Santos se classificou com uma vitória por WO sobre o Coritiba. Os jogadores do Santos entraram em campo, bateram bola, chutaram a bola para um gol vazio, e aí o Santos se classificou para a próxima fase, mas com uma campanha muito ruim. Na fase seguinte, o Santos continuou mal e ficou em penúltimo lugar em seu grupo. Foram apenas 16 pontos em 18 jogos na campanha total do Santos nessa competição. Foram 5 vitórias, 6 empates em 7 derrotas. A participação do Santos foi tão ruim que o Santos marcou 13 gols em 18 partidas. 13 gols. E desses 13 gols, 7 deles foram marcados pelo Paulinho, que na época ainda não era Paulinho McLaren. Paulinho que foi morto recentemente com um boato aí que surgiu na internet, mas graças a Deus Paulinho está vivo e muito bem. O artilheiro do campeonato foi o Túlio do Goiás com 11 gols. O Santos, na primeira fase, foi comandado pelo Nicanor de Carvalho e ele foi demitido ao final da primeira parte do campeonato, e o Pepe assumiu a competição e conduziu o Santos no restante da competição. Uma das pouquíssimas partidas que o Santos realmente jogou bem foi uma vitória contra o Bahia, que era o atual campeão brasileiro, por 3-1, um jogo em Vila Belmiro, com 2 gols de Paulinho e 1 gol de Hernani. E nesse jogo o Santos atuou com Sérgio no gol, Ditinho na lateral direita, Davi Luiz Carlos na zaga e o Vladimir na lateral esquerda, o meio de campo com César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto, e no ataque Paulinho e Tuico. E nesse jogo o Totonho entrou no lugar do Tuico. Foi um campeonato, um campeonato que o Santos fez um papel muito ruim, como muito comum no final da década de 90, e bem triste esta passagem do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Campeonato relativamente curto, né? Porque começou em setembro e terminou em dezembro. Estreia 7 de setembro contra o Palmeiras, né? Foi bem curto o campeonato. Os campeonatos estaduais nessa década de 90, eles eram mais longos, né, que o campeonato nacional. O campeonato nacional era uma coisa meio protocolar, porque tinha que ter um campeão aquele ano, tal, né, para representar o estado, mas o campeonato paulista, o carioca, o mineiros, eram campeonatos muito mais inchados, né, campeonatos que duravam em mais de 6 meses. Muito mais valorizados também. Sim. E você lembra que era Paulistão, né? Que aí que virou o Paulistão, e era aquela coisa tal, campeonatos bem mais... Para esse campeonato aí, o Santos trouxe o Jorginho do Palmeiras, né? Talvez para tentar ver como trouxe o Sócrates e deu certo, trouxe o Jorginho, tinha jogado muita bola no Palmeiras. Jorginho Putinati, né? Putinati, isso. Mas aí o Santos, ele não vingou, não. Fez um gol apenas. Mas você sabe fez um gol apenas contra o Inter de Limeira, né? Acho que pensou que estava no Campeonato Paulista. Eu entrevistei o Axel
O Axel me falou que o Jorginho foi de uma importância muito grande para ele naquele meio campo do Santos, porque ele estava subindo na época, né? O Axel vinha saindo da categoria de base do Santos ali, subindo, ele já jogava em outro time. Mas enfim, ele vinha subindo, ganhando oportunidade ali, disse que o Jorginho dava uma tranquilidade para ele ali, disse que falava, ó, em qualquer momento você pode olhar que eu vou estar perto de você para você tocar para mim. Ele falou que era o porto seguro dele, era o Jorginho, cara. Impressionante, né? Que teve uma grande passagem no Palmeiras e no Santos não foi lá essas coisas, né? Sim. Nesse campeonato que pé frio, né? Oi? Jorginho tinha fama de pé frio, né? Na época do Palmeiras, do Fluminense. Os Era. caras chamavam ele de pé frio.